Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa programa Spot Show que já está no ar há 3 anos, trazendo o melhor dos esportes olímpicos e paralímpicos. Hoje, quarta-feira, dia 7/10 aqui, a gente começando no horário que não estamos acostumados. Estamos hoje começando o programa às 12 horas aqui. E a gente vai falar hoje sobre o Kung Fu. Sim, galera, pela primeira vez no nosso programa, mostrando mais uma modalidade aqui, o Kung Fu, galera, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos estar entrevistando o professor Carlos. Professor Carlos Rodeger. Só esperar ele entrando aqui e a gente já vai tá começando aqui nosso programa de hoje, tá bom? Lembrando, o programa Spot Show toda segunda, quarta e sexta, geralmente às 20 horas, né, galera? Quando for diferente, a gente avisa aí para todos vocês aí, tá bom? Vamos só aguardar o professor Carlos Rodeger daqui a pouquinho conosco aqui para poder participar do programa, tá ok, galera? Obrigado aí a Rosângela, isso, Simone, muito obrigado aí, todos vocês que estão entrando aqui para participar do nosso programa, tá ok, galera? Mandar aqui solicitação para o professor Carlos, ele vai estar conosco dentro de instante. Anderson Voleibol, seja bem-vindo, meu querido, hoje aí, plena hora do almoço, galera, a gente falando aqui nesse calorzão que está fazendo aqui em São Paulo. Dividindo a tela comigo, ele, professor Carlos Rodeger. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Marcelão. Opa, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço, né, você estar aqui, podendo disponibilizar o seu tempo para bater um papo com a gente, explicar um pouquinho mais para a família aí do Cuca Beta sobre o Kung Fu. Né? Legal. Eu conheci você aí pela live do nosso amigo Léo, né? O nosso amigo Léo aí, o Leonardo, né? Do consultório do marketing. Então, um forte abraço para o Léo aí do consultório do marketing. E eu falei, não, preciso trazer o Carlos para a gente bater um papo aqui, a gente conversar mais aí sobre o Kung Fu, nessa arte marcial aí. Tá, queria agradecer também ao Léo, à Cíntia também, que possibilitou a ponte entre eu e o Léo, entre você também, né? Então, agradecer eles pela oportunidade. Bacana. Ó, mandar um abraço para todo mundo aqui. Beijo para Mariana Pires, treinadora da equipe Mirim do Minas Tênis Clube. Aqui, o César, a Simone. Muito obrigado aqui, Anderson, todos que estão entrando aí. E quem quiser, ó, galera, dispara o aviãozinho aí para chamar os amigos. E também quem quiser conhecer mais sobre o Kung Fu, vamos aqui trocar ideia, só mandar pergunta, a gente vai triangulando aí nessa próxima hora aqui. Né? Nesse calor infernal tá aqui tá em São Paulo, hein, meu querido? Carlos, me conta uma coisa, cara. Conta um pouquinho aí da sua história aí, né? Para quem ainda não te conhece. Como é que você se apaixonou aí? Como é que você conheceu o Kung Fu? Então, Marcelão, eu comecei assim, desde pequeno eu gostava de luta, né? Então tem aquelas coisas de moleque, né? De um ficar brigando com o outro, ficar aquelas briguinhas de luta, assim, mas sempre gostei. Aí teve um período que meus pais me levaram para capoeira. Então lá pelos 9 anos, mais ou menos, eu comecei a praticar capoeira, gostei bastante, fiquei lá fazendo uns 2 anos, mais ou menos, daí até o meu mestre na época, ele acabou se mudando. Aí eu tentei procurar outras academias, outros lugares para treinar capoeira e não encontrei. Eu queria buscar capoeira na época, né? Aí passou alguns anos, eu não encontrava algum lugar para eu poder treinar. Foi aí que uma tia minha chegou em casa e falou assim, Carlos, tem um lugar lá que tem um mestre que ensina Tai Chi Chuan, talvez você goste e tal. Aí eu fui lá conhecer, e era Tai Chi, né? Eu nem sabia o que era Tai Chi. Uhum. Aí eu eu fui lá, fiz uma aula, gostei. Aí o mestre que é meu mestre até hoje, não é? O mestre Dagoberto, ele chegou e falou assim, Carlos, eu ensino também o Kung Fu, que é um pouco mais rápido, um pouco mais forte nas movimentações. Se você quiser conhecer, você pode treinar o Tai Chi também, mas se você quiser conhecer mais esse Kung Fu daqui, eu ensino em outro lugar, que o lugar lá onde ele estava ensinando era um lugar específico para práticas corporais. Então tinha yoga, tinha Tai Chi Chuan, tinha outras técnicas meditativas e tudo mais. E então aí foi que ele fez o convite. Aí eu fui lá, conheci o outro espaço
e já vi o pessoal treinando. Comecei a ver a galera chutando, pulando, fazendo movimentações torta e direita, e eu já me apaixonei ali, né? Falei, nossa, eu vou começar a treinar o Kung Fu. Aí daí pra frente comecei a seguir o caminho do Kung Fu, né? Então foi aí que eu conheci, foi através da minha tia, foi através do mestre Dagoberto que eu comecei a treinar o Kung Fu por volta lá dos 15 anos, mais ou menos. Que bacana, que bacana. Então, ó, acho que já dá para a gente quebrar um paradigma aí, você me corrige, né? Porque a gente muitas vezes fala assim, não, eu começo na capoeira e vou só fazer capoeira. Ou eu começo no judô e só vou fazer judô. Você passou aí por duas, né? Você passou pela capoeira, pelo tai chi, para você encontrar o Kung Fu, né, cara? Isso. Isso é muito legal, né? Pensando, né? O pessoal não sabe, talvez conheça o Carlos, que também é profissional de educação física. Isso dá um acervo motor para a criança que está aprendendo, fantástico, né, Carlos? Fantástico, é muito rico de movimentações do Kung Fu, de manejo de manipulação de equipamento, né, de objetos, que o Kung Fu trabalha bastante com espadas, bastões, leques, armas diversas, né. Só no meu estilo, por exemplo, tem 18 armas, né, mas o Kung Fu tem dezenas e dezenas de armas, assim, que o praticante, ele treinando, ele vai desenvolvendo cada vez mais, né, essas técnicas do Kung Fu e ganhando mais repertório motor, né. Fantástico. Então, Eu não sabia que um estilo só tinha 18 armas. Cara, fantástico, fantástico. Conta um pouquinho de cada uma delas, assim, dá uma peneirada, né? Ou as principais, assim, ou aquelas que despertam talvez mais atenção do pessoal. Porque eu sempre falo, né? Eu muitas vezes, quando a gente está conversando aí, fazendo aquelas reflexões com os amigos, eu falo, gente, como o Brasil deveria ser um polo de esgrima, porque todo moleque aprende a fazer uma espada, né? Quer dizer, você tem os filmes ainda, né, de super-heróis, filmes antigos, tem os Vikings aí, né? Enfim, sempre tem aparecendo uma espada. E você está falando agora que tem 18 armas, né? só em um estilo, né. Aí. Explica um pouquinho aí, ou cita algumas aí, só para a gente ter uma noção, Carlos, porque é surpreendente. 18 armas, para mim é surpresa. Viu? Então, como você falou mesmo, né, o Brasil ele carece bastante assim, de incentivo ao esporte, né, diversas modalidades, a iniciação esportiva, então é bem carente, então muitas crianças não têm acesso, né, a esgrima, a Kung Fu, então isso daí é muito precário ainda no Brasil, né, precisa melhorar bastante. Então, no Kung Fu, só para situar um pouco assim, o que é o Kung Fu, né, Kung Fu é toda a arte marcial que vem da China, né, então todas aquelas modalidades oriundas da China, chamadas de Kung Fu. Mas o Kung Fu, o termo Kung Fu, ele não se baseia só na arte marcial, ele se baseia um termo muito mais amplo, que Kung Fu é o tempo de conquistar uma habilidade, né, então qualquer coisa que a pessoa ela pratique, que ela desenvolva, que ela atinja uma habilidade bem acima da média, é conhecido como Kung Fu. Aí com o tempo que os chineses começaram a migrar para outros países, as pessoas começaram a conhecer essa palavra Kung Fu, e daí viram os mestres treinando Kung Fu, ensinando as técnicas de Kung Fu para as outras pessoas, e viram os mestres falando sempre Kung Fu, e bem provavelmente que foi daí que começou a modalidade se tornar o nome Kung Fu, né? Então o Kung Fu ele não é necessariamente a arte marcial, o Kung Fu é muito mais amplo do que a arte marcial, né? Mas a gente conhece, o que é mais conhecido é o Kung Fu como arte marcial. O nome original mesmo da modalidade é o Wushu, que significa arte marcial, né? Então esse que é o nome original, aí, só que acabou difundindo mais o nome Kung Fu. E no Kung Fu, a gente fala de como se fosse uma única coisa, né? Mas o Kung Fu de arte marcial falando, né? Só que o Kung Fu ele tem mais de 100 estilos, né? Chegam a falar de 380 estilos, né, de Kung Fu. Você tá de brinco? 380 estilos? É muita coisa. É como se fosse falar 380 estilos de karatê, de judô, mas só do Kung Fu falando, né? Então, no Kung Fu tem muita coisa. O estilo que eu pratico é um deles, né? Que a pessoa leva a vida inteira para praticar, para desenvolver, para conhecer, né? Então, existem muitos estilos dentro do Kung Fu. O próprio Tai Chi Chuan é um estilo de Kung Fu, que é chamado de um estilo interno,
né? Então tem os estilos externos, que são os estilos mais agressivos, mais rápidos, com mais velocidade, e os estilos internos, que são estilos que utilizam movimentações mais lentas, né? Trabalha a concentração, trabalha vamos dizer assim, de dentro para fora, né? E o estilo externo trabalha de fora para dentro, é um processo inverso, que aí os mestres eles pontuam bastante de trabalhar os dois lados, trabalhar tanto o estilo interno quanto o estilo externo para completar o praticante, né? Fazer as duas práticas. Bacana, hein? Que bacana. Ó, então, olha a sacada aí, né? Que o Carlos está falando. Pelo menos, eu já vejo com esse olhar, assim, porque eu fui coordenador de esportes durante muito tempo. E essa sacada que você falou agora, eu acho sensacional. Você fala que os mestres, eles sugerem que você tenha um estilo mais agressivo e combine com um estilo mais interno, menos agressivo. Então, Isso. olha a sacada, né? Porque hoje a gente sabe se é criança, se o jovem, se o adulto ele vai para a academia mais vezes ao longo da semana, a retenção, a tendência é aumentar. Então, Isso. galera que tem espaço, galera de lutas, eu acho que essa sacada que o Carlos deu, né, do mestre aí do Carlos deu, de você conjugar dois estilos, faça esse combo na sua academia, no seu centro de luta, que com certeza você vai aumentar a retenção desse cliente, que já está provado. Quanto mais vezes ele vai na academia ou no centro de lutas, mais ele vai se reter aí. Ainda mais nessa época que a gente vem de um período de reclusão, né? Desculpa, cara, vai continuar. Não, mas... Sensacional. Não, mas é isso mesmo. Quanto mais a pessoa praticar, mais ela vai desenvolver, né? E o Tai Chi Chuan, ele pode servir como uma forma também de um descanso ativo, né? Vamos falar assim, então aqueles momentos de que o treino tem aquele estilo mais agressivo, por exemplo, vamos falar até, por exemplo, um jogador de futebol faz um treinamento pesado e de repente quer continuar praticando, quer fazer uma atividade mais leve, o Tai Chi ele poderia entrar nesse ponto daí para ele também ter aquela parte de ele trazer um pouco mais a concentração, trabalhar um pouco mais a disciplina dele, então isso daí acaba podendo agregar não só para os próprios estilos de Kung Fu, né? Falando do estilo externo e interno, mas também para outras modalidades, né? O Tai Chi ele pode agregar nesse ponto, né? Também. Isso que eu ia te perguntar, que você falou uma coisa importante de descanso ativo. Então, quer dizer, vamos supor lá que eu tô numa equipe de natação, de treinamento, de base, e eu quero dar um dia de descanso, ou eu quero tentar desenvolver outras habilidades saindo da água, indo para fora da água. O Tai Chi seria um ótimo complemento, então, para uma atividade dessa. Com certeza, com certeza. Ele trabalha uma parte de concentração muito forte, né? Então, tanto é que ele é uma arte marcial, ele tem conceitos e técnicas voltado para a luta, né? E tem também aplicações e momentos de combate, assim, pensando na forma original do Tai Chi. Mas hoje em dia ele está sendo muito mais utilizado com uma forma terapêutica, né? Uma forma de ajudar as pessoas a trazer um pouco mais a concentração, a melhorar a parte da saúde, melhorar outros aspectos da saúde de forma geral, né? Então tem isso daí. Então a combinação de pegando com outros esportes, ele seria fantástico, porque ele é uma prática de atividade física, mas pensando num atleta que ele já tem um desgaste físico muito grande naquela modalidade dele, o Tai Chi, ele não é tão intenso, ele é leve e moderado, então dá para ele conciliar as duas modalidades e utilizar um Tai Chi para aumentar mais o repertório motor dele, né? Principalmente para criança ainda, pensando. O Tai Chi para criança, assim, é difícil a criança ela aderir, aí teria que fazer treinos específicos de Tai Chi para criança, né? Agora turmas, normalmente, assim, o que mais a gente encontra pelas academias por aí, é as turmas voltadas mais para adultos e idosos, né? Sim. A turma de Tai Chi, então, se torna um pouco mais difícil para criança, né? Pensando nesse lado. Fantástico. Galera, eu estou aqui com o Carlos Roderer. Quem quiser seguir ele aí no Instagram, @CarlosRoderer. E quem quiser seguir o Cucabeta, @Cucabeta. A gente sempre com entrevistas, conteúdos aí para ajudar você cada vez mais a enxergar o esporte como uma alavanca para o seu negócio, como o seu dia a dia aí. Muito legal, muito bacana aí. Sejam todos bem-vindos. A Simone aqui falando, Tai Chi trabalha corpo, mente e energia. Combinação dos dois equilíbrios. Julianares aqui com a gente, Gustavo Alves.
Muito obrigado, galera, aí que está entrando aí com a gente, cara. Professor do presente, muito bom, muito bom. Carlos, então assim, cara, bom, me fala as armas, cara, que você não me falou, eu tô curioso, cara, para saber aí, porque para mim é uma novidade isso. Cita algumas aí para a gente ter uma noção. Então, ó, as principais armas do Kung Fu, ele tem, a gente pode falar da espada, do facão, do bastão e da lança. São as principais, que é chamada as 4 armas principais do Kung Fu. Mas a gente pode falar também de leque, a gente pode falar de espadas duplas também, a gente manipula com 2 espadas também, punhais, nunchaku, né, que no Kung Fu é chamado de Lian Qian Quan. Tem um nunchaku com 3 partes, né, então tem aquele nunchaku que são 2 partes, que a gente vê o Bruce Lee fazendo, por exemplo. Tem o com 3 partes, então com uma movimentação um pouco mais complexa. Tem correntes, tem movimentações com cordas, com chicote. Aí começa a entrar também armas um pouco mais cotidianas, por exemplo, utiliza banco, né, ele pode ser utilizado banco. Então, o Kung Fu ele utilizava no início, assim, as armas era muito da agricultura, né? Então, o que a pessoa estava trabalhando lá, fazendo as coisas, aí vinha um ataque contra eles, eles utilizavam para se defender. Né? Então, aquelas armas que eram, aquelas ferramentas que eram utilizadas na agricultura, eram utilizados para a parte de combate, para se defender dos agressores na época, né? Então quer tem dizer, esse ponto. Foi uma adaptação do dia a dia, aí, Isso. Né, uma necessidade de autodefesa aí da pessoa com esse tipo de arma, ou que, né, vira arma porque você acaba combatendo o outro, mas que era, na verdade, uma ferramenta agrícola, então, né? Isso. Então o facão era usado para cortar, né, as folhas de arroz, era para tinha o próprio nunchaku, ele era uma utilização também de uma ferramenta agrícola também, né? Então aí depois eles foram adaptando, foram colocando nessa parte. É utilizado também, por exemplo, bengala. A bengala que o pessoal utiliza no dia a dia, eles poderiam utilizar para uma defesa, né? Então estava lá a pessoa, um período foi utilizado bengala como um utensílio como a pessoa não tinha nada, mas utilizava lá, né? A bengala. Aí pegava, de repente entrava num lugar ou alguém ia atacar eles e utilizava para se defender, né? Então também tem esses pontos aí. Aí começa a entrar armas muito, muito mais exóticas, né? Começa a entrar orelha de tigre, aí começa as especificações assim de armas, né? Aí começa a entrar uma gama gigante de armas. Fantástico. Eu não sabia disso também. Estamos aprendendo muito aqui, galera. E é muito legal a gente conversar com um especialista do esporte, que a gente vê, né, a influência da cultura, a influência dos hábitos, né, do momento, né? Porque o Kung Fu, quantos anos tem o Kung Fu, Carlos? Então, tem registro de movimentações de luta, a gente pode falar aí para 3.000 anos atrás. Então já eram movimentações de luta, mas categorizar como já sendo o Kung Fu que a gente conhece hoje. Essa forma mais que a gente conhece hoje do Kung Fu, provavelmente por volta lá de uns 700 anos atrás, mais ou menos, né? Então aí que começa a surgir essa estrutura que nós conhecemos do Kung Fu hoje, né? Que aí começa, de repente, a utilizar animais como técnicas de inspirações da essência do movimento dos animais. Então, se o animal utilizava movimentos fortes, então o estilo colocava movimentações fortes dentro do treinamento. O animal tinha características rápidas, então a característica dos movimentos daquele estilo se tornavam rápidos, né? Então tem esse lance também que começa a entrar. Então a história mais ou menos é por volta disso daí. Começa, tem um ponto bem forte no Templo de Shaolin, que acho que todo mundo conhece um pouco, né? Então no Templo de Shaolin começa a ter uma fomentação maior do estilo ali, do próprio Kung Fu ali dentro, né? Mas tem outras vertentes ali do Kung Fu dentro da China, né? Que assim, a China, o Kung Fu, como qualquer outra coisa na China, ele se mistura com a arte, com a cultura, né? Então o Kung Fu ele não é diferente, ele vai ter essa mistura. Então se a gente olhar, por exemplo, coisas do dia a dia deles, assim, falando da arte, assim, se a gente olha, por exemplo, os prédios que eles constroem, as construções deles lá, o detalhamento que eles têm, a preocupação que eles levam à arte ali,
dentro das coisas que eles fazem, né? Quando a gente vê eles cozinhando lá, eles começam a amassar uma massa lá, fazer um negócio, daqui a pouco eles abrem e tem um macarrão, né? Então eles sempre têm aquela arte envolvida em tudo que eles fazem, né? E no Kung Fu é dessa forma também, né? No Kung Fu tem a parte da luta, a parte agressiva, a parte voltada para uma coisa mais marcial mesmo, e tem a parte da arte, que é voltada para desenvolver o intelecto da pessoa, para também utilizar como entretenimento. Então, se a gente olhar a ópera chinesa ela utiliza muito do Kung Fu ali nas movimentações que eles fazem, né? Tem a parte também dos chineses que eles fazem apresentações em rua ou em teatro, essas coisas. Eles utilizam o Kung Fu também como essa forma de entreter as pessoas também, né? Por conta da beleza, da estética que o Kung Fu ele aplica. Só que todas aquelas movimentações tem tudo fundamentações na parte de combate, né? Então, só que os chineses eles sempre atrelam a cultura, a parte da arte dentro daquelas coisas que eles fazem, né? Não é só uma coisa, vou fazer a seco, assim. Tem também, né, esse conceito daí, mas eles sempre tentam puxar um pouco da arte, um pouco essa parte um pouco acima, vamos dizer assim, que a arte ela tem esse lance um pouco mais superior, assim, tenta melhorar um pouco mais a gente, né? Então tem esse ponto também o Kung Fu. Fantástico, a gente fala muito aqui no Cucabeto que esporte, saúde e educação, eles andam de mãos dadas, né? E eu acho que a gente está trazendo um exemplo de uma modalidade que engloba tudo isso, né? Ó, mandar um abraço para todo mundo aqui, Luiz Taioli, sexta-feira comigo aqui, D14 Basquetebol aí, grande Arley, grande Danilo Castro aí, o basquete pegando fogo, deixando a gente acordado até madrugada. A Malu Taishi, infelizmente minha internet está péssima. Continue com a gente, Malu, dá um jeito aqui. Mas depois vai estar no nosso IGTV, @Cucabeta. Então segue o Cucabeta lá para depois você poder assistir. E também no nosso canal do YouTube a partir da semana que vem. Tá? A Malu, ela é uma pessoa exemplar, assim. Ela treina lá com a gente lá. E é uma pessoa exemplar. A dedicação que ela tem, assim, pelo Tai Chi Chuan, né? Voltado que lá na nossa academia a gente também ensina o Tai Chi Chuan. E a dedicação dela é fantástica, assim, é um negócio surpreendente, assim, principalmente agora no período que ela tá confinado, né, por conta da pandemia, e ela tem, já por conta da idade, ela não pode estar indo praticar lá na academia, então ela tá doida, assim, ela quer treinar e fica presa dentro de casa, né, mas é uma dedicação muito, muito, muito boa dela. Parabéns, Malu. Vai passar, viu, Malu? Já acaba tudo isso, se Deus quiser. Malu. Vamos aguardar mais um pouquinho. Carlos, onde fica a academia para o pessoal que está aqui em São Paulo, que está curtindo, né? E de repente fica se interessar lá para conhecer. Tá. Fica na Penha de França, né, aqui na região da Penha, no bairro da Penha, número 710. Fica bem próximo do Terminal Penha, uns 3 minutos do Terminal Penha. Então é bem fácil de localizar ali. Fica bem no centro mesmo da Penha, na avenida principal dela. Isso aí, então galera aí, galera da Zona Leste, galera da Penha, outros bairros aí conheça. Qual o nome da academia, Carlos? Centro de Treinamento Kung Fu Shaolin, nome é CTKS, é mais conhecido como CTKS. Muito bom, galera, então não deixe de conhecer aí, depois de passar a pandemia a gente vai visitar aí, viu? Vou levar você no Luiz Taioli, esse se você ensinar eu vou te falar, viu? Se você conseguir ensinar algo para ele, vai ser assim, ó, top of man do ano, viu? É um desafio bacana, é um desafio bacana. Não, é muito desafiante, você não conhece, né? Olha, eu acho que o Léo também seria outro muito, muito forte. Outro, ele sempre fica se esquivando para treinar. Olha, eu vou te falar, viu, gente? Eu vou falar com o Léo. Isso aí nós vamos mostrar, viu? Pode ficar tranquilo. Legal. Aí, viu? Muito bom. Ô, Carlos, bom, eu acho que, pelo que você falou, o Kung Fu é uma das modalidades mais antigas do mundo. De bate-pronto, assim, eu não lembro de outra com tantos anos assim, de vida, como você está me falando agora, né? Sim. Agora, me conta uma coisinha. Você falou que tem mais de 380 estilos. Me fala aí, pelo menos, os 4, 5 principais que a gente vê na maioria, ou vê em filme, ou tem mais falado aí. Legal. De principal, assim, talvez que a gente possa encontrar com mais facilidade, assim, a gente vai falar sobre o próprio estilo que eu pratico, o Garras de Águia, né? Ele é um dos pioneiros aqui no Brasil.
tem o estilo Shaolin do Norte, tem o estilo Wing Chun, que foi bastante difundido pelo Bruce Lee. O Bruce Lee praticava o estilo Wing Chun. O Tai Chi Chuan é um estilo bem conhecido também. Aí entra o estilo Louva-a-Deus, o estilo do Tigre, tem o estilo da Serpente, aí começa a entrar outras características. E dentro desses estilos também que eu falei, tem variações dentro deles, né? Então, por exemplo, tem dentro do Tai Chi, tem várias famílias de Tai Chi, né? E cada família de Tai Chi tem toda a sua parte de conteúdo técnico para ser desenvolvido ao longo do tempo, né? Tem do Garra de Águia, tem estilos também diferentes, o Garra de Águia do Sul, tem o Garra de Águia do Norte, do Louva-a-Deus, tem vários estilos de Louva-a-Deus também, então assim por diante, então começa a se ramificar, bem provavelmente lá no início lá eram menos estilos, né? Aí com os mestres ensinavam para os seus discípulos lá, ensinavam para 10, aí esses 10 acabavam se espalhando, e depois eles começavam a desenvolver o seu estilo e acabavam dando os seus pitacos dentro dos estilos e começavam a desenvolver daí, né? Ou eles criavam uma outra técnica ali, ou eles pegavam mesmo alguma coisa lá do estilo que ele praticava e davam os pitacos dentro dele, né? Então começou a fazer isso daí, mas tem vários estilos aí que tem tanto, a gente pode falar do estilo do bêbado, por exemplo, né, que não é um animal, né, então começa a entrar o estilo do bêbado, que aí teve uma história lá que os bandidos foram lá numa região e acabaram matando uma família inteira lá, só que o marido lá, o pai dessa família lá, ele não estava na casa, então matou a mulher, matou a família. E quando ele chegou, viu a família toda morta. Aí ele foi lá, começou a encher a cara, começou a beber. E depois ele encontrou, enquanto ele estava bêbado ainda, ele encontrou os bandidos que matou a família dele. Ele começou a lutar bêbado com o pessoal, né? E ele era muito bom de Kung Fu. E ele viu que aquelas movimentações, estando bêbado, ele conseguia se esquivar, conseguia fazer umas movimentações que acabou confundindo os adversários e ele tendo êxito naquele combate. Aí começou a desenvolver técnicas do combate da luta bêbada, assim, né? Então tem essa parte daí também. Aí começa a entrar aqui, né? A gente tá falando da parte de entretenimento. Quando começa a execução da movimentação, tem é chamativo, né? As movimentações do bêbado, por exemplo. Então tem um impacto na estética do movimento, né? É bem bacana. Não, fantástico. E a história, né? Eu acho que a história que existe toda por trás, que você traz, né? É fantástico, né? Por mais que seja uma tragédia, né? E, sim, aí a questão da perda, mas é uma história que ela se propaga há anos, há séculos aí. Então é fantástico isso. Carlos, me conta uma coisa. A partir de que idade, né, a gente pode começar a praticar o Kung Fu? Não tem uma idade específica, né? Porém, vai ter que ser sempre adaptado para a condição da criança, pensando na faixa etária iniciais, assim, né? Tá. Então, mas normalmente começa com 5 anos. É mais fácil de começar a realmente aplicar as técnicas específicas do Kung Fu, é mais fácil a partir dos 5 anos, né? Abaixo disso daí vai ser muito mais atividades lúdicas, mais movimentações lúdicas, assim, para a criança ter uma movimentação, ter aqueles contatos com a modalidade, né? Acima disso daí a gente já começa a ensinar alguma coisa mais específica da modalidade. Então, 5 anos acho que seria uma idade já legal de trabalhar com a criança, né? Não, porque eu acho, quando você começou a falar dos estilos, tem uma característica aí que acho que é muito forte, que é a presença do nome dos animais, né? E aí a gente consegue, né? Quando a criança vê aquela coisa, né? O louva-a-Deus, começa a fazer, então, tem tanto aquele desenho lá do Kung Fu Panda, por exemplo, né? Então a gente vê lá o louva-a-Deus, vê os outros animais ali, e a criança ela se vê fazendo dentro daquilo ali, né? Então é bacana, acaba pegando um gancho do desenho aí também, né? Então é bem bacana também essa parte dos animais. Então dá para fazer parte lúdica, que nem aí começa a entrar movimentações, que aí a gente estava comentando sobre coordenação motora, né? Porque cada estilo começa a ter uma característica e dá para ser trabalhado com a criança, né? Então aquela movimentação, aquele jeito de fazer o movimento de tal animal, porque não é imitar o animal, mas é imitar a característica. Mas lógico, com crianças de vez em quando a gente pode trabalhar com
tentativa, ó, mostra o movimento do animal, tenta fazer um gesto que você entende que o animal, como que o louva-a-Deus lutaria, né? Então coloca para a criança também estimular a criatividade dela, né? Então também tem esse ponto, né? Não, é fantástico, né? Aí entra a imaginação, como a gente conversou aqui na segunda-feira com a Gláucia, enfim, né? Essa história toda por trás, isso se torna muito bacana mesmo. Eu acho que é um gancho muito legal, né? Porque fica fácil a associação, né? É muito bacana mesmo. Muito bom. Galera, estou conversando aqui com o Carlos Roderer, aqui, professor de Kung Fu. Quem quiser, olha, vou aproveitar aqui para colocar o endereço da academia, aqui, o CTKS, que fica lá na Penha de França, Avenida Penha de França 710. Aqui a nossa amiga Simone colocou aqui, muito obrigado, Simone. Vou usar essa cola aqui, viu? Durante o programa. Muito bem. Carlos, me conta uma coisa, quais são os principais benefícios aí para o praticante, né, do Kung Fu? E também já te perguntar, pelo jeito o Kung Fu não tem idade para parar, né? Não, que ele vai se tornar bem adaptativo, né? Que a ideia não é só trabalhar a parte de socar e chutar com os alunos, né? Também tem a parte de luta, mas o Kung Fu ele é muito vasto, ele tem muita coisa para ser trabalhada. Não necessariamente que a pessoa ela tem que se desenvolver em tudo, trabalhar tudo, né? É lógico, tem a parte da graduação, mas é moldado conforme as condições da pessoa, né? Então a idade ali não vai, ou a idade, ou de repente alguma condição física da pessoa não vai atrapalhar nesse processo. A pessoa ela vai poder praticar ali, de repente ela está com alguma lesão, ou de repente ela tem alguma dificuldade motora, ela vai conseguir praticar o Kung Fu ainda assim, né? Mesmo sendo, de repente, por conta da idade ou não, ela vai conseguir praticar. Porque a gente vai adaptar a técnica, às condições da pessoa. Então, tem, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante. Dá para fazer o Kung Fu ainda, mesmo não tendo as movimentações das pernas, ela vai conseguir praticar. E vamos supor que de repente a pessoa não tenha até movimentações alguma. O Kung Fu ele tem a parte do trabalho de respiração, a parte do trabalho mental. Então o Kung Fu ele trabalha bastante vários aspectos, né? Não só o aspecto da movimentação em si. Então quando a pessoa ela começar a praticar o Kung Fu, ela vai trabalhar aquilo que ela tem e aquilo que ela tem e aquilo que está dentro das condições dela, né? Então o Kung Fu ele tem essa possibilidade. Vamos supor que de repente lá no Kung Fu a gente tem a parte que a gente pode falar assim, o cara pode virar mortal dentro do Kung Fu. Vai ter pessoas que não tem essa condição de fazer isso daí, e não é porque não faz isso daí que ela está sendo não está desenvolvendo o Kung Fu, porque o Kung Fu não é só isso, né? Virar mortal ou nem mesmo socar e chutar, né? Também, né? Então a gente vai estimular através dessas movimentações, através dessas ferramentas que o Kung Fu tem, a possibilidade da pessoa desenvolver as competências que ela tem, né? Então se ela tem, de repente, facilidade com força, facilidade com flexibilidade, aquelas competências a gente vai dando ênfase ali, vai trabalhando dentro das condições da pessoa, né? Então não necessariamente que alguma coisa vai fazer com que a pessoa ela não possa praticar. Então é bem difícil alguma coisa que ela não consiga ter a prática do Kung Fu ali, falando de capacidades motoras, né? Então ela vai conseguir praticar, né? Fazendo bastante coisa ali dentro das condições que ela tem, né? O Kung Fu ele tem essa possibilidade. Por exemplo, até mesmo pessoas que têm condições de fazer treinamentos normais, ela pode direcionar o treino dela. Por exemplo, eu quero treinar mais luta mesmo, então eu quero subir no ringue e quero lutar com alguém. Então tem essa possibilidade, não, eu quero fazer a parte mais artística, de repente ser uma pessoa que domina bastante a espada. Então ela vai trabalhar mais a espada. Como tem 18 armas, dificilmente a pessoa vai se tornar boa nas 18 armas, né? Por exemplo. Então ela vai focar numa determinada coisa ali e vai trabalhar aquela determinada coisa dentro do Kung Fu, né? Então é vasto o Kung Fu. Não tem E, por exemplo, a gente falando também, tem gente que não gosta de coisas muito rápidas, não quer aquela coisa muito agitada. Tem o Tai Chi Chuan ele traz aquela
aquela coisa mais calma, né? Aquela parte mais de concentração, né? E mesmo que de repente quem tem essa parte muito agitada e quer acalmar, quer baixar um pouco a poeira aí, o Tai Chuan ele traz essa possibilidade. Então, é que a gente está falando de 380 estilos, né? Então o Kung Fu ele tem uma gama muito grande de possibilidades, né? Mas dentro, por exemplo, só dentro de um estilo, a pessoa ela tem essa variedade de coisas, né? De possibilidades que ela pode fazer. Não necessariamente fica presa, ela tem que fazer aquilo lá, se ela não fizer, ela não progride dentro do sistema. Ela vai progredir, ela vai conseguir avançar, se tornar um faixa preta ou mais, de repente não conseguindo fazer determinadas coisas, mas ela conseguindo fazer outras coisas, né? Não necessariamente voltado com aquelas coisas mirabolantes. A parte mirabolante é só uma questão de possibilidades que o Kung Fu oferece, mas não necessariamente que a pessoa tem que fazer aquilo, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu não vou conseguir fazer determinado tipo de treinamento, porque eu vi lá o cara fazendo, pulando, aí a pessoa acha que o Kung Fu é aquilo, mas o Kung Fu não é aquilo, né? Então, se for olhar assim, a parte da luta, a gente não precisa ficar pulando, fazendo várias coisas. Para resolver lá uma situação, uma defesa pessoal, um golpe ali talvez já baste, né? Então é só o mais básico. Então, o Kung Fu não pode se resumir só numa movimentação complexa, né? Então ele tem uma movimentação que a pessoa ela consegue desenvolver dentro das competências dela, dentro das capacidades que ela tem, né? Então o Kung Fu ele tem essa possibilidade maior, assim, né? Fantástico, fantástico. Ó, mandar um abraço para o professor Caio Graco. Professor Caio Graco, vou passar aí na Double Age e nós vamos lá conhecer a CTKS, viu? Vai fazer aula de Kung Fu com a gente, viu, professor? Aí do lado aí da Double Age. Professor Caio Graco, excelente live. Isso que eu chamo de live de conteúdo. Parabéns. Não, fantástico. Hoje nós estamos aprendendo muito aqui, né? Eu vou ser sincero, porque a gente conversa com outras pessoas e aí o que a gente muitas vezes só ouve do Kung Fu, ou as pessoas, né? E aí depende muito de quem você está perto, né? Não, é só luta, né? E hoje não, você está desmistificando isso, Carlos. Eu acho que isso que é muito legal. Você está trazendo outros aspectos. Você já está colocando a importância do Tai Chi, né? O Tai Chi ser uma vertente do Kung Fu. E, infelizmente, eu vejo muitas academias que colocam o Tai Chi, mas não fazem essa observação, sabe? Que é muito importante. E que é uma parte da história. Exato. Mas é aí que tá. Muitas vezes eu vejo algumas academias, alguns centros de treinamento que acabam perdendo um público porque eles acabam não explicando, né, essa abrangência, como você está hoje colocando aqui para a gente. Então, você acaba limitando, você acaba nichando um público que poderia ser maior, que poderia aumentar a receita aí da unidade. Então, cara, é muito legal isso que você coloca, porque você coloca concentração, e hoje a gente tem um grande problema de concentração, né? Tá aí o Rivotril aí que não deixa nos ser ao contrário, né? É verdade. Muitas vezes você poderia trocar o Rivotril por um Kung Fu ou outras modalidades. Com certeza. Segundo, você traz a questão aí da questão respiratória, que é um dos maiores problemas que nós estamos aqui enclausurados dentro de casa, né? Então, quer dizer, você traz elementos aí muito interessantes, né, que a gente pode realmente explorar muito mais agora o Kung Fu, né? Ainda mais que as pessoas hoje elas vão buscar os centros de treinamento, as academias, as escolas de natação por um critério de saúde. Hoje a saúde ela começa dentro da escala de necessidade das pessoas a aumentar. Então, isso é muito importante para todo mundo aí e todo mundo precisa se ligar nesse detalhe aí. Ô Carlos, me fala uma coisa. Você acha também que falta mais a gente saber esses benefícios, como você falou tão bem aí? Ou fica muito forte essa marca por causa do Bruce Lee, do Jack Chan, de uma forma mais cômica, né? Como é que você vê essa forma de como se mostra o Kung Fu para a grande maioria aqui no Brasil? Legal. Então, o que eu vejo assim, a parte tem muitos mestres que eles focam numa determinada uma parte do Kung Fu, por exemplo. Tem mestres que vão focar na parte da luta do Kung Fu. Então, você entra na academia,
luta mesmo, então ele vai focar nisso daí. Não tá errado, ele é o foco que ele tá levando para a pessoa, né? Mesma coisa, depende de focar para uma parte de concentração. Tem academias que focam no desenvolvimento pessoal, então também faz com que a pessoa ela melhore a sua concentração, o seu jeito de lidar com as pessoas, se entender melhor. Então, cada academia vai trabalhando. Ele é um leque muito grande. Então, por ter uma variedade muito grande, é difícil também alguns mestres, de repente, compreender o quanto ele vai, para onde ele vai direcionar as coisas, ou o trabalho dele, ou as pessoas que estão com ele, por exemplo. De repente, a pessoa ela pode entrar na academia e ser direcionada. Ó, aqui você vai trabalhar uma coisa um pouco mais voltada para a luta, você vai trabalhar um negócio voltado aqui, que você precisa melhorar a sua parte de autoestima, e de repente vai trabalhando pontos assim dentro do que o Kung Fu oferece, né? Então eu vejo alguns mestres que eles têm um pouco de dificuldade de compreender essa complexidade do Kung Fu, né? Essa coisa tão grande, e saber direcionar os alunos também, ou o que está sendo vendido, né? Então, a pessoa ela vai lá, o que eu estou mostrando do Kung Fu. Então a pessoa, se só mostrar soco, chute, as pessoas só vão entender que tem soco e chute no Kung Fu, né? Ou se só mostra as armas e tudo mais. Então depende muito também de como os mestres, a gente do Kung Fu tá mostrando isso para as pessoas, como que as pessoas vão conhecer o Kung Fu, né? Então tem esse trabalho que tem que ser feito cada vez mais, né? Então, antigamente era muito restrito, as pessoas tinham muita visão do que viam no filme. Então, os filmes, a pessoa lutava lá, ficava via o Bruce Lee lutando, então o Kung Fu era aquilo, né? E não conseguia, de repente, ver o que de repente, se tinha ou não uma filosofia atrás do que o Bruce Lee estava passando. E o Bruce Lee, ele tinha, sempre os filmes dele, ele tinha, por exemplo, conceitos filosóficos lá, ele mostrava coisas ali do cotidiano que passava na China ali, ou também de conceitos de conduta do artista marcial, das pessoas, né? Então, tinha isso daí. Só que muitas vezes as pessoas focavam no quê? Na luta, né? Então, ficava preso nesse conceito sempre luta, luta, luta. É bacana, o Kung Fu tem isso daí, tem que ser trabalhado também, mas com as pessoas que buscam a luta, né? Tem pessoas que não quer chegar lá, fazer de repente as formas, quer fazer a parte da arte do Kung Fu, e não necessariamente a parte da luta, não quer. Tem muitos alunos que chegam lá e falam assim, não quero lutar, eu quero só fazer meu treinamento aqui, aprender a fazer a minha sequência aqui de técnicas e seguir a minha prática dessa forma. E tudo bem, né? Então depende muito dos professores, dos mestres, mostrar como que é o Kung Fu de fato, né? Esse leque de opções que o Kung Fu oferece, né? Maravilha, não, perfeito. Me tira uma última dúvida, só para a gente poder estar entendendo esse modelo de negócio, né, do Kung Fu. Dentro de um centro de treinamento, dentro de uma academia, existe essa variedade de estilos com mestres diferentes, ou geralmente não? Em cada unidade só pode ter um mestre. Explica um pouquinho como é que funciona isso, como é que as pessoas veem. Tá, depende da academia, tem vários formatos, né? Tem formatos que eles ensinam mais do que um estilo, né? Ou tem outros formatos que ensinam ou o Kung Fu e o Tai Chi, por exemplo, então ensinam um estilo do Kung Fu de forma externo, né? Forma mais dura do Kung Fu, mais forte, e o estilo interno do Kung Fu. Então tem academias que focam nesses dois. Então, tem lugares que trabalham outras modalidades, de repente trabalha Kung Fu, trabalha Taekwondo, trabalha outros estilos também. Então, depende muito do formato da academia e como que a cultura da academia ali, ela tá mostrando, né? Tá oferecendo para os alunos, né? Mas não, antigamente tinha bastante disso, a academia, ela só tem que ensinar aquela modalidade, né? Então, até mesmo na China, isso acontecia bastante. Então tinha academia do estilo tigre, tinha academia do estilo garra de águia, por exemplo. Então, de repente, os mestres lá, eles iam lá e falavam, vamos ver qual que é melhor. Eles vão lá e brigavam entre eles. Então tinha essa briga, que eles chamavam de chutar academia, né? Que era uma academia e tentar ir lá mostrar que aquele estilo era melhor do que o outro estilo. Então tinha bastante disso daí. Até mesmo acontecia um pouco disso no Brasil também, né? Algumas academias eram muito tradicionais, muito focadas só num estilo e acabava indo para uma outra academia e conflitando lá, fazendo uma briga lá para mostrar quem que era melhor, qual que era o estilo melhor. Então tinha essa rivalidade que hoje em dia não cabe mais, não precisa, sim, né? Não, Isso daí. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum.
Teve também o jiu-jitsu, teve isso muitas vezes, muito no início do jiu-jitsu, né? Aqui no Brasil também, mas isso fica para uma outra live. Senão o pessoal do jiu-jitsu vai entrar aqui e vai brigar com a gente aqui. Não. E não é a arte, né? Mas passou pela história da arte, né? Acabou acontecendo. Então, a gente tem que entender e, de repente, não repetir aqueles problemas, né? Então, é isso daí que é a evolução do processo, né? Evolução do processo, evolução dos tempos, enfim, né? A gente precisa assim lembrar, acho que as coisas que hoje não condizem mais, a gente tem que lembrar como fato histórico para que a gente não volte a repetir, né? Esse é porque em algumas situações a gente tem algumas coisas negativas que, infelizmente, o ser humano ele tenta sempre resgatar, né? Eu acho que muitas vezes faz um teste. Não, ainda não. Ainda o pessoal não está aceitando, não. Volta. Quer regredir, né? Mas, enfim, vamos manter a alegria aqui. Hoje são 12 horas e 47 minutos aqui, com Cabeta, com Carlos Rodeger, @CarlosRodeger, para você conhecer o trabalho lá na Academia CTKS. Deixa eu estar aqui, Avenida Penha de França, 710, galera. 710 aí, muito bom. Ô, Carlos, me conta uma coisinha. Como é que está hoje a prática do Kung Fu no Brasil? Ela está crescendo ou ainda carece de maior divulgação? É de tempos e tempos, também demanda muito do que está acontecendo no cenário. Como que eu falei, muitas pessoas, por exemplo, na época do Bruce Lee, buscavam o Kung Fu por conta do Bruce Lee, né? Então, depende do momento, assim, tem momentos que tem uma alta, assim, porque as pessoas começam a ter algumas mídias, assim, começam a mostrar certas coisas do Kung Fu, algum vídeo, alguma coisa, assim, filmes, né? Então, aí as pessoas acabam conhecendo um pouco mais e buscando um pouco mais da modalidade, né? Mas o Kung Fu está fazendo um trabalho para tentar entrar nas Olimpíadas. E isso daí está fortalecendo um pouco mais e difundindo um pouco mais o Kung Fu no mundo, né? Então, assim, o Kung Fu tem o tradicional, que é o que da onde veio, como surgiu mesmo o Kung Fu, e tem o que é chamado de Wushu moderno, né? Então tem o Wushu tradicional e o Wushu moderno, o Kung Fu tradicional e o Kung Fu moderno. E o moderno é o Kung Fu moldado para ser levado para as Olimpíadas. Então eles estruturaram, eles esquematizaram o Kung Fu para tentar inserir nas Olimpíadas. Quando teve as Olimpíadas lá na China, já teve uma demonstração do Kung Fu, como que seria a competição e tudo mais, para mostrar para a organização olímpica como que seria a competição do Kung Fu. Né? Então tem esse trabalho sendo feito e isso daí acaba fomentando, tanto para o próprio estilo moderno, que é voltado para as Olimpíadas, quanto para os estilos tradicionais. O pessoal começa a ver lá um pouco do moderno e fala assim, eu quero praticar um pouco, por causa que o moderno ele é voltado muito mais para a parte estética, muito para a parte competitiva, muito, né, voltado para esse lado. Já o tradicional carrega a parte de defesa pessoal, carrega a parte de luta mesmo, de combate. Então tem esses lances assim, que tem até um período assim que eles não estavam entrando em conflito. O moderno tentando abafar o tradicional para que o moderno ganhasse força e entrasse para as Olimpíadas, né? Então os mestres tradicionais falaram, a gente não pode deixar morrer a arte, né? A gente não pode deixar acabar com a arte. Então os mestres sempre se reuniam, sempre fazendo um trabalho para o tradicional sobrevivesse, né? Então teve uma briga, um período aí, né, por conta do governo chinês mesmo, querendo acabar com o tradicional e trazer só o moderno, por causa que entrando uma modalidade para as Olimpíadas, o país tem mais em foco, tem uma visibilidade melhor e tudo mais, e era esse o foco do governo, né? Você vê o Kung Fu entrando nos próximos anos nas Olimpíadas, o Wushu, né, que você falou? O Wushu, né, Wushu. E eu vejo bem, tá bem próximo, porque cada ciclo olímpico eles vão tentando fazer e vão moldando de acordo com as necessidades que o Comitê Olímpico lá eles exigem, né? Então eles vão tentando ajustar e tem vários fatores, né? Tem que ter números de praticantes no mundo, tem que ter uma organização e regras muito bem definidas, né? E tem que ter também a
a vaga também nas Olimpíadas, se não tiver vaga ali, de repente não tem a possibilidade de entrar, né? Tem lance também de não ser muito parecido com outras modalidades. Então tem toda essa briga daí que está fazendo, que não depende necessariamente também só do Kung Fu, depende também das condições que o Comitê Olímpico lá oferece, né, para poder entrar. O Karatê, ele entra agora, né, em 2020, né, 21, né, agora no Japão, mas já para 24 ele já não vai estar dentro dos jogos, né? Então tem todo esse... Tem todo essa nuance aí. Você vê, os jogos eles estão buscando cada vez mais modalidades que atraem o público jovem. Você acha que o Kung Fu, né, o Wushu aí, ele entraria de encontro a essa necessidade aí que o comitê está pedindo? Sim. O Wushu ele tem uma característica por ter essa possibilidade de movimentações e de utilizações de armas. Então, se você vê a vestimenta deles, também tem uma estética legal, os jovens gostam de ter um visual legal também nas coisas. Então, tem um apelo para público jovem bem forte, assim, né? Então, é bem bacana a estética do Kung Fu, falando na parte de possibilidades de atingir esse público, o público mais jovem mesmo. Então, eu vejo... tem tudo para entrar nas Olimpíadas, eu vejo assim. Mas tem um trabalho ainda para percorrer, para conseguir ter esse espaço lá, né? Que muitos estão tentando entrar, tem várias modalidades aí que tentando brigar para entrar, não é só o Kung Fu, né? Então, tentar... Hoje o Wushu já tem os seus jogos, os seus campeonatos mundiais? Tem. Tanto o Kung Fu tradicional também tem. Tanto o Kung Fu tradicional tem as competições dele, e o moderno também tem as competições. Alguns campeonatos misturam os dois, alguns campeonatos trabalham só cada um individual também. Então tem vários campeonatos, cada campeonato tem sua forma daí. Mas o moderno, ele tá ganhando muita força, tá ganhando muita estrutura de organização, de competição, né? Então eles estão com um trabalho bem bacana. Eu acho que tem tudo para entrar, só está precisando da oportunidade de alguns pontos aí ser ajustado, mas logo acho que entra, sim, é bem provável. E é disputado num ringue? Qual o formato de competição? Como é que a prova se transcorre? Então, a competição tem as formas, né, no Kung Fu. Então tem a forma que é chamado de Taolu ou Kati, o pessoal tem muitas pessoas conhecem como Kati. Então tem aquela sequência de movimentos, como se fosse uma luta imaginária, né? Tá. Então tem essa competição que é feita dentro de uma área, então tem uma área pré-determinada e a pessoa tem que executar toda aquela sequência dentro daquela área. Então vai ter a competição, por exemplo, de lança. Então todo mundo que utiliza lança vai competir, vai lá e compete com a lança. Vai ter o que compete de estilos do sul, então todo mundo vai lá estilos do sul. Tem os estilos do norte, compete estilos do norte. Então é organizado pelas categorias que tem dentro do Kung Fu. E tem a parte da luta, então tem a parte que é chamada de Sandá, que é feito em cima de um ringue, que esse ringue é chamado de Leitai. Então é um ringue que não tem cordas em volta, é um ringue que ele tem uns 30, 50 centímetros elevado do chão. Então a pessoa ela tem a possibilidade de sair e cair fora do ringue também, né? Então tem essa característica, a competição de luta do Kung Fu, né? Que aí se for olhar assim primeiro modo, assim, que se a pessoa não tem muito conhecimento, ela vai assimilar aquela luta parecendo com um kickboxer, um Muay Thai, que é bem parecido, né? Subindo no ringue, as lutas ficam bem semelhantes, né? Por conta das regras, as regras limitam muito as possibilidades, então você tem que trabalhar de acordo com as regras que preservam a integridade dos atletas, né? Então... tem essa parte daí que fica bem similar com as outras lutas, só que as regras acabam moldando, dando as características específicas do Sandá, que é a luta competitiva do Kung Fu. Fantástico, fantástico. Carlos, a gente está chegando aqui ao nosso final aí do nosso programa, cara. Foi, sensacional aí, realmente. Eu que agradeço aí. Você deu uma aula pra gente aí, eu aprendi muito nessa hora. Com certeza a família do Cuca Beta também aprendeu muito. Legal, né? Com certeza, depois que a gente tiver mais flexibilidade de poder estar saindo e tal, a gente vai ter o prazer de ir lá na Avenida Penha da França 710, no CTKS,
lá a gente, na Penha de França, para a gente conhecer o seu trabalho em loco aí, conhecer aí os seus alunos aí, porque realmente a gente, quando a gente traz uma pessoa apaixonada, a gente aprende muito e fica com vontade, né? Até vontade de fazer a prática aí. Então Aham. foi muito legal. Antes para você, né, para você fazer esse fechamento aí do nosso programa, última perguntinha que surgiu assim: Kung Fu nas escolas como atividade extracurricular seria uma boa para as crianças? É, aqui no Brasil é é um trabalho que teria que fazer um processo de construção, porque o jeito que o Kung Fu trabalha, as formas que o Kung Fu trabalha, ela as pessoas aqui não estão muito acostumadas. Então, até fazer esse trabalho, até fazer a construção, é bem possível. Mas se inserir aquele negócio que a gente estava conversando, agrega muito na competência motora das pessoas, né? Então, e as possibilidades que elas vão ter, né? Como esporte em si, como atividade física. Então, ela é bem fantástica, é bem completa, assim, para poder ser inserido, né, na escola, né? Pela riqueza de cultura também, que acaba trazendo uma cultura diferente para as pessoas. Né? Então é um trabalho bem bacana que seria não, tem algumas escolas que já fazem esse trabalho, né? Alguns projetos dentro de escolas que já fazem trabalhos com Kung Fu lá dentro, né? Então é possível, só que precisaria espalhar um pouco mais para crescer também, né? Para só conhecer mais o Kung Fu. Né? Sem Mas dúvida. Não, eu trago acredito, isso porque a gente já desenvolve alguns trabalhos junto com escolas e a gente vê as escolas também indo para as modalidades mais tradicionais. Lógico que a gente quer ser assertivo sempre, mas eu sempre falo, precisamos ter a cuca aberta, todo mundo, né? Gestores de escolas também. E quando a gente acaba vendo aqui, assistindo aqui essa fala sua aqui, e tanto conhecimento que o Kung Fu pode passar, né, para aumentar o conhecimento por parte das crianças, por parte dos jovens, dos adultos, então, nada melhor que também as escolas comecem a olhar, ter um olhar diferente, incluir modalidades diferentes, trazer culturas diferentes, é muito bom e o legal, e importante. E o legal é que o Kung Fu ele não necessita de equipamentos, de espaços tão apropriados para fazer, né? Então, tendo o pátio, a quadra, dá para ser colocado. Não precisa, preciso de ter tatame. Não necessariamente, a gente pode fazer no chão as coisas, dá para ser trabalhado com Kung Fu. Eu preciso de equipamentos caros, né? Com coisas simples a gente consegue fazer técnicas ali do Kung Fu. De repente eu não preciso utilizar recurso nenhum, só as técnicas de mão lá a gente já consegue fazer um bom trabalho com o Kung Fu. O Kung Fu ele não fica restrito por conta, a gente não consegue aplicar o Kung Fu aqui porque o Kung Fu a gente não tem os equipamentos, não tem os recursos adequados para poder ensinar, né? Por exemplo, a ginástica olímpica, ela necessita do espaço, a natação precisa de um espaço adequado, que muitas vezes limita as pessoas, né? E o Kung Fu não, o Kung Fu ele tem essa possibilidade de fazer em qualquer espaço, né? A pessoa pode praticar. Muito bom. Carlos, para a gente terminar, muito obrigado aí pelo todo o conhecimento que você compartilhou com a gente aí. Queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que assistiu agora ou que vai assistir no nosso GTV, o nosso canal do YouTube aí, Carlos. Legal. Então, eu queria agradecer, né, essa oportunidade também que você deu aqui, também tentar ver se eu consegui explicar um pouco do Kung Fu, né, tentando, tanta coisa aqui, também não estou muito acostumado com lives, assim, mas tentar explicar, assim, se eu conseguir passar um pouco de informação, explicar um pouco do Kung Fu, acho que já fico feliz, né. E o Kung Fu, ele, para as pessoas, assim, de mensagens, assim, é o que o Kung Fu ele oferece, a ideia mesmo do Kung Fu. Se a pessoa ela compreender bem o que é o Kung Fu, ela leva para todas as partes da vida dela, né? Então, Kung Fu é tempo para conquistar uma habilidade. Então, a gente necessita de exercer, repetir certas coisas, persistir para conseguir determinada coisa. E não é só, fiz uma vez e já acho que ficou bom lá, ou de repente viu uma dificuldade e já desisti. Não, é persistir, é tentar ir cada vez mais adiante lá, tentar crescer como pessoa, crescer como ser humano. Né? Então o Kung Fu ele tem esse ponto daí que eu acho que agrega muito na vida das pessoas de uma forma geral, se as pessoas entenderem o sentido do Kung Fu, né? Que nem o pessoal fala, a gente precisa respirar o Kung Fu, né? Fazer o Kung Fu no dia a dia nosso. Então, vai estar arrumando a cama, vai estar limpando o chão, vai estar fazendo o seu trabalho e tudo mais, para fazer isso daí para desenvolver, né? Para
treinando Kung Fu, para cada vez ficar esse trabalho, essa coisa que você está fazendo, fazer cada vez melhor. Essa acho que é um ponto legal que as pessoas podem pegar do Kung Fu, do termo Kung Fu mesmo. Muito bom, muito obrigado, Carlos, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram aí. Daqui a pouquinho no IGTV do @Cucabeta, Tarito, vai estar a nossa live. Chame os amigos para ver, para não perder. E na semana que vem no nosso canal do YouTube. Carlos, muito obrigado, um forte abraço. Quem sabe a gente se vê logo em breve aí. E a gente vai conhecer lá na Rua Penha de França, Avenida Penha de França. Está convidado 710. Na CTKS. Vou levar o Léo e o Salsicha, o meu amigo Luiz Taiori, lá para a gente poder fazer o Kung Fu, tá ok? Todos são convidados lá, vamos fazer um treino de Kung Fu, de Tai Chi, para vocês conhecerem, né? Ter esse contato com a arte, né? Divulgar um pouco mais. Então é bem bacana. Vamos ser. Carlos, um forte abraço, pessoal. Um forte abraço para todos. Uma ótima tarde aí para vocês. E a gente volta com o programa Spot Show na sexta-feira, no seu horário tradicional, às 20 horas. Beijos, abraço, pessoal. Até